paralisação na saúde de servidores municipais de Palhoça cruzam os braços hoje. Os impactos da greve são sentidos mais nas unidades básicas de saúde. As chuvas no estado, com as águas baixando, moradores do Planalto Serrano aproveitam para limpar as casas. Para muitos, uma realidade que já faz parte da rotina. Eu estou cansado. E 83, enfrentando enchente aí. Um crime inusitado. Ladrão surpreende a polícia ao furtar roupas íntimas em Jaraguá do Sul. As câmeras registraram a ação do bandido. E ainda às vésperas do Dia dos Finados, um alerta sobre o abandono, a falta de manutenção e o vandalismo nos cemitérios da Grande Florianópolis. E no futebol, a expectativa da Chapecoense para o jogo de amanhã contra o River Plate na Arena Condá. Se o Verdão do Oeste vencer por 2 gols, garante a vaga histórica na Sul-Americana. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Servidores da saúde entraram em greve hoje em Palhoça. De acordo com o sindicato da categoria, 60% dos trabalhadores paralisaram as atividades. O impacto da paralisação é sentido principalmente nas 21 unidades básicas de saúde do município. A paralisação foi decidida em assembleia. A decisão é em decorrência do corte feito pela Prefeitura de 20% de benefícios dos trabalhadores e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Segundo o sindicato, 60% dos servidores municipais de Palhoça aderiram ao movimento. Essa mobilização não é para pedir aumento de salário. Ninguém aqui quer receber mais do que recebe. Hoje estão acontecendo cortes em toda a prefeitura devido a várias coisas. E o prefeito Camilo, ele resolveu tirar dos que menos recebem, tirar dos profissionais efetivos da saúde. A paralisação prejudica diretamente o atendimento nas unidades básicas de saúde, que estão trabalhando com 30% dos funcionários. Segundo a prefeitura, a redução das gratificações por 3 meses gera economia de R$500 mil aos cofres públicos, uma medida para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ontem nós fizemos uma manifestação na frente da prefeitura e tentamos falar com o prefeito, mas ele não estava presente e não quis nos receber. Uma reunião de negociação está marcada para esta quarta-feira. Um furto inusitado chamou a atenção da polícia em Jaraguá do Sul. Notem que esse homem passa de moto pelo local onde as roupas estão expostas e retorna alguns segundos depois. As câmeras instaladas registram quando ele entra na propriedade e efetua o furto. O mais inusitado na história é que ele leva apenas calcinhas e ignora as demais roupas penduradas. O ladrão de roupa íntima foi preso pouco tempo depois pela polícia, que ainda fazia rondas na região. Ele foi encaminhado à delegacia. E a seguir começa na semana que vem em Itajaí a 29ª marejada. E a programação inclui a chegada dos barcos da regata Jacques Vabre. Divulgada hoje em Itajaí a programação da 29ª Marejada, que começa na semana que vem. Durante os 12 dias da festa também acontece a 12ª edição da regata Jacques Vabre. O anúncio da programação da Marejada Aventura pelos Mares do Mundo acontece 2 dias depois da largada das 42 embarcações de Le Havre, na França. A regata tem como destino a cidade catarinense de Itajaí, que se prepara para receber a Transat Jacques Vabre pela 2ª vez. Em 2013, 221 mil pessoas passaram pela Vila da Regata durante os 17 dias de festa. Pessoas que estão imaginando o que aconteceu na Volvo, já que sabe o anterior, é totalmente diferente do que vai acontecer agora. Para esse ano, a festa traz uma identidade visual que resgata os elementos símbolos da cidade, o colorido e os principais pontos turísticos que estão presentes. E é claro, o que não poderia faltar, a inspiração da vela, que consolida, junto com a pesca e o porto, Itajaí como principal polo náutico do país. Durante o evento, o público terá opções gastronômicas, musicais, culturais, além de exposições. Tudo isso no Centro Eventos. A chuva, com certeza, nós vamos deixar de lado e vamos nos animar para essa belíssima festa, que não é
uma festa apenas de Itajaí, mas da nossa região e de Santa Catarina. Os portões da Vila da Regata abrem dia 3, terça-feira que vem. Durante a semana, a programação começa às 6 horas da tarde e se estende até às 11 horas da noite. Nos finais de semana, começa um pouco mais cedo, às 11 horas da manhã. Os primeiros barcos são esperados no dia 4. Este ano, a Import Race, uma regata interna, acontece em Itapema, nos dias 8 e 15. Os barcos saem de Itajaí e se dirigem à cidade vizinha, onde cada classe compete entre si. Convido todos a torcer por nós nessa regata e esperamos, lógico, dar a oportunidade de uma grande festa nessa chegada. Um grande abraço a todos e contamos com a torcida de todo mundo. Um abraço. Não tem outro lugar que se faça isso, né? Não tem outra cidade e dá um retorno bom para a cidade, o pessoal gosta, é uma festa, né? Todo ano, quer dizer, de 2 em 2 anos a regata, o pessoal vai lá, comparece. Eu, particularmente, vou ser o próximo morador de Itajaí, porque eu acho que o Polo Náutico vai todo para lá e eu vou acompanhar. Os perigos da dengue e o risco de epidemia da doença em Florianópolis é maior nesse verão. O inverno com pouco frio, as chuvas prolongadas e casos de dengue próximos da capital deixaram a Secretaria de Saúde em alerta e exigem contribuição da população. Florianópolis está em alerta máximo para o risco de uma epidemia da dengue durante a próxima estação. O coordenador do Programa de Combate à Dengue da capital afirma que é preciso que a população faça a sua parte e contribua com o poder público para eliminar os focos do mosquito. O nosso gráfico de acompanhamento dos focos está muito parecido com o gráfico de 2014 de Itajaí. Se a gente comparar as linhas de 2014 de Itajaí com a nossa desse ano, elas estão acompanhando. Então o risco da gente ter realmente uma epidemia em Florianópolis esse ano é muito grande. Ele explica que a prefeitura iniciou uma campanha de conscientização para a população e para os estudantes da rede pública e já formou um comitê gestor da dengue. Apenas neste ano, o estado de Santa Catarina já registrou mais de 3.000 casos da doença, a grande maioria no município de Itajaí. Já aqui na capital, a contaminação ainda não aconteceu dentro do município, mas desde janeiro já foram encontrados 225 focos da doença, a maioria na região continental de Florianópolis. A capital possui também quase 2.000 armadilhas espalhadas pela cidade, que servem como um termômetro para a Secretaria de Saúde avaliar o comportamento dos mosquitos e onde eles mais se proliferam. Que a população nos ajude a evitar esse acúmulo de água, tanto dentro de casa quanto fora de casa, nos terrenos vizinhos. A prefeitura hoje já está fazendo diversos mutirões para eliminar esses focos em terrenos baldios, mas a gente precisa que a população faça o trabalho dela dentro da sua casa. O Exército também deve fazer parte da campanha contra a dengue a partir do próximo mês. Na semana seguinte, ações de conscientização serão realizadas perto dos cemitérios da cidade por causa da proximidade do feriado de finados, época em que as pessoas costumam depositar flores nos jazigos, acumulando água nos potes. E depois do intervalo tem futebol, a expectativa para o jogo de volta pela Sul-Americana. A Chapecoense, mesmo precisando vencer por 2 gols de diferença, deve jogar com time misto amanhã. E o Criciúma entra em campo hoje à noite com a meta de somar pontos na briga contra o rebaixamento. Em um instante só, a gente já volta. Futebol, um jogo de interesses bem diferentes hoje à noite pela Série B. De um lado, o Santa Cruz precisando vencer para entrar no G4 e de outro, o Criciúma brigando para não cair. 10 pontos separam Criciúma e Santa Cruz na tabela da Série B. Adversários na noite de hoje no estádio do Arruda, os dois times almejam objetivos diferentes na competição. Enquanto o Tigre, com 39 pontos, busca pelo menos mais 2 vitórias para não ouvir mais falar sobre briga contra o rebaixamento, o Santinha, com 49, está a 5 pontos do Bahia, primeiro time dentro do G4, e quer vencer em casa para permanecer na luta por uma vaga na Série A do ano que vem. E para esse jogo, o Santa ainda conta com um grande reforço.
A volta do grafite, todo mundo aposta muito nele, é um atacante de muita qualidade, de boa estatura dentro da área. Ataca muito bem a bola para fazer os gols de cabeça e nós já estamos preparados para fazer uma grande marcação nesse atleta. Sem Maicon Silva, Roberto Cavalo já confirmou a entrada de Ezequiel na lateral direita. No ataque, Thiago Adam, lesionado, fica fora por até 2 semanas. Bruno Lopes e Hugo vão fazer a dupla de frente do Tigre. Fora de campo, o Criciúma foi multado em R$100 mil por conta da transação envolvendo a ida do zagueiro Iago Maidana para o São Paulo. O caso foi julgado pelo STJD e cabe recurso. O Tigre ainda corre o risco de ser rebaixado à Série C, já que um novo julgamento pode ser feito dentro do prazo de 2 anos pelo Comitê de Resolução e Litígios da CBF, que é o órgão responsável por julgar a participação de intermediários em negociações, o que é proibido desde maio desse ano. E cresce a expectativa em Chapecó para o jogo de volta pela Sul-Americana entre Chapecoense e River Plate. O Verdão precisa reverter o placar de Buenos Aires e ainda por cima vai colocar em campo um time misto. Então, não adianta a gente querer fazer mágica. A mágica a que Guto Ferreira se refere é conseguir colocar o time titular contra o River Plate amanhã. Ao que tudo indica, uma equipe mista deve encarar o desafio do jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. E nós vamos ter que balancear uma equipe que muitas vezes pode não ser a equipe que vem jogando regularmente, porque o jogo de hoje foi cruel. O jogo de hoje, com o nível de força que foi exigido, eu não sou fisiologista, mas talvez quarta-feira eles não estejam ainda 100% recuperados. Mesmo que o empate com o Avaí tenha afastado a Chape mais 1 ponto da zona de rebaixamento, aumentando a vantagem para 6 pontos do primeiro que aparece no Z4, Guto vai priorizar o descanso de alguns atletas. O lateral direito Apodi, que levou uma pancada no joelho no jogo contra o Leão, não treinou com o time e dificilmente vai ser relacionado contra o River. Camilo, Maranhão e Túlio de Melo só fizeram trabalhos físicos e são dúvida para o jogo. Kleber Santana, descansado depois de... A escalação só vai ser confirmada momentos antes do jogo, mas o torcedor já tem o feeling de que a equipe não vai ser a mesma que vem jogando. Aliás, o feeling, segundo o preparador Anderson Paixão, vai ser fundamental na escolha dos atletas. Toda a tecnologia, toda a ciência, ela ajuda nesse momento, mas o feeling, tanto do atleta quanto do preparador físico, da comissão técnica, é o que leva a palavra final se o jogador vai para o jogo ou não. E a seguir, fechamento do canal. Os portos de Itajaí Navegantes continuam acumulando prejuízos. E ainda as chuvas no estado. Aos poucos, os municípios do Alto Vale estão se restabelecendo. Os portos de Itajaí Navegantes continuam acumulando prejuízos. O fechamento do canal de acesso ao complexo já chegou ao 15º dia e um decreto de situação de emergência já foi homologado pela Defesa Civil. Com a maré cheia, 2 navios que estavam no complexo portuário conseguiram fazer a desatracação e outros 2 puderam entrar. Um dos motivos para o controle das movimentações foi a força da correnteza e o agravamento da situação aconteceu em função do assoreamento do Canal da Barra, ou seja, a diminuição da profundidade no local. Os portos de Itajaí Navegantes continuam operando com restrições e os prejuízos à cadeia portuária já está na casa dos 40 milhões de reais. Só no mês de outubro, o canal de acesso aos portos ficou 15 dias fechados ou operando parcialmente. Para os armadores, os custos chegam a $100 mil ao dia por navio parado, uma perda em receita de movimentação e taxas para as 2 cidades catarinenses. Agora, a Superintendência do Porto de Itajaí espera uma resposta da Defesa Civil do Estado para que o complexo seja incluído no projeto de contenção das cheias do rio Itajaí-Açu. Um decreto de situação de emergência em Itajaí já foi homologado pelo órgão. Falta agora o parecer da União. As chuvas que atingem o estado. Até o momento, 25 cidades catarinenses decretaram situação de emergência e 4 pessoas morreram. No Alto Vale, os municípios estão se restabelecendo aos poucos. Em muitas cidades já não há mais alagamento, já em outras a situação continua crítica. Acompanhe na reportagem de Eduarda Demenech e Márcio Ramos.
A estátua na Praça Central faz jus à situação vivida em Rio do Oeste, no Alto Vale. 70% da cidade continua alagada. E por aqui, só mesmo de barco para ter acesso às localidades do município. Muitas pessoas ainda continuam isoladas. Então nós temos que baixar abaixo do nível de 7 metros para nós começar a ter acesso às comunidades do interior, que são 13 ainda que estão totalmente isoladas no caso, né? Desde sexta-feira, a Defesa Civil entrega mantimentos e remédios às comunidades que estão isoladas no interior. Já para quem precisar acessar os bairros, o trator também auxilia no transporte. Como espécie de ônibus, eles estão funcionando diariamente. Aos poucos, a água vem baixando e motoristas já começam a arriscar a passagem em pontos que estavam bloqueados. A estimativa da Defesa Civil é que 1.000 pessoas tenham sido afetadas pelas cheias aqui no município. Onde a água já baixou, ela vem baixando muito lentamente, as pessoas já começam a fazer a limpeza, mas ainda há muita água para baixar e muito o que se fazer. Dentro da loja está tudo limpo, mas tem muita água ainda para sair da cidade, né? Já em Taió, a situação é bem diferente. A água que cobriu o centro já não é mais realidade. Por aqui o que se vê são pessoas trabalhando, limpando e organizando. Muita gente tentando voltar à rotina normal. Eu agora estou acabando de limpar, porque a lama era grossa mesmo, estava bem feia assim. No comércio, os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. A maioria das mercadorias foi salva. O problema mesmo são os dias em que a cidade parou por conta da enchente. O prejuízo maior para a gente ainda foi os dias parados, né? Esse ainda, assim, de perca de mercadorias, né? Porque a gente trabalha com perecível, teve também, mas mais de todos são os dias que a gente fica parado mesmo, né? Mas além da limpeza, com medo que mais uma enchente aconteça, muitas famílias estão fazendo como a Dona Luzia, erguendo os móveis, já que a previsão para o final de semana é de mais chuva. Dona Luzia, por que a senhora decidiu então erguer os móveis? Pela notícia que está ocorrendo na televisão, né? Que a próxima semana está para chuva, mais umas 2 pelo menos, então a gente já está limpando e erguendo, além do que já estava, porque a previsão é de mais chuva do que a que já tinha, né? Desde o início de outubro, em todo o estado, mais de 51.000 pessoas foram afetadas pelas chuvas. Um mês que irá ficar marcado na memória de muitos catarinenses, que hoje lutam para reconstruir aquilo que a água levou. Eu estou cansado, né? Estou cansado. Estou desde 83 enfrentando enchente aqui. E a quarta-feira será de tempo instável novamente, com pancadas de chuva isolada em todo o estado. Com isso, a Defesa Civil continua em alerta. A temperatura segue em elevação, com máxima marcando 29 graus no oeste. No Planalto Norte, Litoral Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul, as máximas ficam entre os 20 e os 22. Na Serra Catarinense, as temperaturas variam entre 10 e 20 graus. Com a proximidade do feriado de finados, os cemitérios costumam receber muitos visitantes, mas a realidade durante o ano pode ser bem diferente. Até o vandalismo chega aos túmulos. Na maioria das cidades, o espaço é pequeno para abrigar tantas sepulturas. Mesmo assim, novas opções encontram dificuldades para ganhar espaço. Em Florianópolis, são 13 os cemitérios públicos. O maior deles, no bairro Itacorubi, tem cerca de 18.000 jazigos. Mesmo com 150 sepultamentos por mês, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos garante: não há falta de vagas. Mesmo assim, deve construir 360 novos espaços verticais. Alguns até têm vaga de perpetuar, tá? O cemitério de Itacorubi é um que, nesse sentido, não há espaço de perpetuação livres, mas há espaço de perpetuação onde já estão ocupados. Já o abandono e a falta de manutenção preocupam. Com as chuvas constantes, até a dengue passou a ser uma ameaça. Para atualizar as informações, a Prefeitura está fazendo um levantamento e deve procurar as famílias responsáveis, mas sabe que vai ter dificuldades. Uma vez perpetuado, o município não pode ingerir sobre um local onde ele não é dono para ter esse cuidado.
Diante da falta de espaço no futuro próximo nas cidades e por questões ambientais, uma alternativa são os crematórios. A Prefeitura tem projeto para inserir a modalidade aqui na capital, mas ainda sem prazo. Já a única iniciativa privada sobre o assunto enfrenta dificuldades para sair do papel. Que é um processo absolutamente mais higiênico do que o sepultamento na modalidade tradicional. E é um processo admitido sobre todos os pontos relacionado com religião. Não incide óbice algum. Depois, é algo bem mais barato e mais simples do que um sepultamento. Então, são inúmeros os fatores que indicam que esta é a modalidade mais eficiente, mais óbvia, mais lógica. Apesar da cremação ser popular ao redor do mundo, a obra junto ao Hospital de Caridade vem sendo questionada pelo Ministério Público Federal desde 2010, apesar de o órgão não ter levado a denúncia ao Judiciário. Para o advogado de defesa, o projeto é simples e está dentro dos padrões específicos exigidos por lei, além de possuir todas as licenças ambientais e cuidados com o patrimônio histórico. 5 anos para definir se processa ou não processa a possibilidade do licenciamento desse empreendimento é injustificável, é uma demora injustificável. A dupla preferida na mesa dos brasileiros está mais cara. O preço do arroz e do feijão supera a alta registrada pelo IPCA. Condições climáticas desfavoráveis e alta no dólar encareceram os produtos. A dupla que não pode faltar na mesa do brasileiro está mais cara. É o que aponta o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de 2015. O frio tardio e o excesso de chuvas favorecem o aparecimento de doenças. De acordo com este engenheiro agrônomo, a cultura do feijão tem sido reduzida ano após ano, o que contribui para a alta nos preços. E se tu não tem um volume de produção que consiga atender o mercado interno, a gente vai ter que trazer de algum lugar, né? Porque o consumo a gente tem, é típico nosso do brasileiro. Então de algum lugar vai vir. Nas lavouras, o custo dos produtores aumentou. A alta nos preços de fertilizantes, a dificuldades no cultivo e a mão de obra escassa são fatores determinantes. Seu Flávio tem 45 hectares de feijão plantado. Ele tem esperança de uma boa colheita, mas sabe que as condições climáticas podem atrapalhar. Feijão é uma cultura assim de muito risco, mas quem não arrisca, não petisca, né? A região oeste tem cerca de 4 a 5 mil hectares plantados de feijão, espalhados em 70 municípios. Neste ano, a estimativa de colheita é de 4 a 5 mil toneladas. Já o arroz, que tem a maior produção no litoral do estado, sofreu com o excesso de umidade. De acordo com o IBGE, em setembro o arroz subiu 2,15% e o feijão 1,35%. Parece pouco, mas o consumidor sente na hora de fazer as suas compras. Não só o feijão e arroz, como acho que os alimentos em geral, né? A gente vem percebendo o aumento dia a dia só no chegar ao supermercado, né? Várias vezes, né? Fazer hoje feijão e arroz, amanhã não. Fazer mandioca, né? No lugar do arroz e feijão. Então nós, consumidores, a gente sempre tem que perceber essas coisas, notar essas coisas e a gente conseguir um preço menor para nossa mesa. E comer ele um dia, outro dia, deixar passar e assim tem que ir levando, né? E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você, até amanhã.